E o assunto de hoje é a privatização do CAV, um complexo esportivo e de lazer do Guará. E para conversar um pouco sobre esse tema tão importante, tenho 3 convidados aqui no estúdio: o Afonso Magalhães, Clécio Oliveira e Diego Santos. Todos são do Fórum, né, de Defesa do Guará. Sejam muito bem-vindos à TV Comunitária. Obrigado. Obrigado. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa, queria que vocês contassem um pouco sobre a história do CAV, né? Há quanto tempo ele funciona, para que ele serve? Olha, eu posso começar dizendo, porque eu moro no Guará desde 73, 72, e definitivamente mesmo em 74. O Guará, esse nome CAV, é Complexo Administrativo, Vivencial e Esportivo do Guará. Ele foi colocado exatamente para dar essa vivência aos moradores. E já tem mais de 40 anos o CAV lá. 50 anos praticamente. E sempre servir a comunidade. De uns 10 anos para cá, começou o desinteresse do governo por aquele complexo esportivo, e principalmente de lazer, e simplesmente um abandono completo. E para completar o abandono, eles resolvem agora querer entregar para a iniciativa privada explorar a área esportiva do Guará. Então eram muito usados pelo Guará. Havia um clubezinho de unidade de vizinhança, que eram 2. Um hoje funciona onde é o Sesc privatizou lá, mas só fez um arrendamento. E o outro está lá abandonado. O Girardo Esporte é pouco usado por abandono também, tá? E assim nós sempre fazemos. O nosso estádio Antônio Filho, que era um estádio muito querido quando começou o Guará, a época que o Guará chegou a ser campeão do Distrito Federal, e simplesmente hoje está tudo abandonado. E em vez do governo aproveitar e revitalizar, está querendo privatizar e entregar para que haja exploração comercial. A nossa briga de todos nós que estamos aqui nesse momento não é a questão de você privatizar. É que aquilo lá não é uma privatização normal que eles estão querendo. Eles estão querendo entregar para ser explorado comercialmente. Esse é que é o grande problema. Sim. E a primeira vez que eles estão ameaçando privatizar o CAV, isso já aconteceu em alguns outros governos passados? Olha, isso aí, essa legislação da parceria público-privada, ela vem de 1995, né, da época do Fernando Henrique Cardoso. E assim, a questão específica do CAV, de conceder para a iniciativa privada, para empresário, ela veio em meio ao sucateamento do equipamento, né? Então, essa ideia criativa, entre aspas, né, que não tem nada de criativa, é mais recente, né? Porque o estádio ele tinha uma utilização pelo Guará, né? Que o Guará, que é o clube da cidade, né? Que está com problemas financeiros, operacionais e tudo. O estádio seria usado na Copa. Aí atrasou no cronograma, o recurso foi disponibilizado logo depois, no governo seguinte, que não utilizou o recurso para, não para transformar numa arena, né, mas para revitalizar, garantir a manutenção, né. E o clube de unidade de vizinhança também foi sucateado, chegou até a ter um caminhão de areia lá para jogar na piscina e aterrar a piscina. E o ginásio tem uma utilização grande também, né, por parte da comunidade escolar, das escolinhas e tudo. Recentemente caiu uma árvore em cima lá, o ginásio foi interditado. Então foi um processo de sucateamento, como o Clécio falou, que acaba desembocando nesse tipo de ideia. Quer dizer, é um processo, acaba sendo intencional, né, de sucatear o equipamento público para vir com a ideia de privatizar, fazer essa concessão. Aí a diferença de PPP com privatização é uma diferença semântica, né? Que acaba sendo a mesma coisa a ser explorado para o empresário. Sim. E como as pessoas, a população mesmo, os moradores do Guará, estão reagindo a essa privatização? Como está o diálogo mesmo com os moradores? A resposta dos moradores, inclusive, teve, né, professor Clécio, em dezembro agora,
teve uma audiência lá onde foi computado lá 80 pessoas mais ou menos, e os registros que fizeram lá foi que a população não quer. A gente anda pela rua lá, conversa com as pessoas, existe uma memória afetiva muito grande por aquela área onde as pessoas se divertiam, né? Uma área de lazer. Então, pessoas das mais diferentes opiniões e ideologias e credos estão junto nessa opinião de que não vale a pena privatizar, né? As pessoas querem ter acesso àquele espaço, uma área de lazer, querem poder se divertir, transitar por ali, lembrar da sua infância. Eu, por exemplo, eu joguei bola, jogava muita bola ali, joguei campo, joguei quadra. Eu lembro que pelo ginásio do Guará, que eles querem demolir, botar abaixo, né, para fazer uma mega construção, naquele espaço ali, eu joguei em todos os clubes do setor de Clube Sul, setor de Clube Norte. Eu tirei minha identidade com 11 anos, eu viajei para o Goiás, viajei para Minas Gerais. Fiquei, inclusive, uma coisa engraçada, que eu fiquei com essa minha identidade durante muito tempo, muitos anos. E quando alguém pedia a minha identidade que eu mostrava, eu não achava que não era eu, porque era muito novo. Quer dizer, então até essas coisas eu vivi ali. É preciso dizer muito que a questão deles quererem, se fala PPP. Na realidade, existem vários tipos de PPP. E o mais severo contra a população é o chamado concessão. E eles lá estão querendo fazer a concessão. O que é a concessão? Você concede o local para uma determinada empresa, para um determinado empresário, e dali ele faz o que ele quiser, cobra depois o que ele quiser. Então, nós temos exemplos violentíssimos aqui. Já pensou eles tomaram de conta daquele do CAV, uma empresa, um empresário, na realidade, que sabe até qual é o empresário que está interessado. Ele teve inclusive a ousadia, eu chamo isso a ousadia do empresário que diz que quer o programa. Foi no dia que nós tivemos a reunião que o Diego falou, ele esteve lá. Esteve lá e não, porque eu estou aqui, porque eu quero tomar de conta disso aí para eu ajudar as criancinhas. Ajudar a criancinha coisa nenhuma, quer explorar comercialmente. E nós vimos o que é explorar comercialmente. Nós estamos vendo aí casos, os caras o centro de convenções. O centro de convenções é uma área comercial. É muito diferente, que lá é uma área social, uma área esportiva. E é isso que é a nossa luta. Aquela área é a área da população. Veio para a população, não dá para se conceder gratuitamente para a pessoa fazer o que quiser e der. Aí não dá, sabe? Eles vão explorar. Aqui nós tivemos um exemplo para encerrar aqui sobre esse detalhe, nós fizemos aqui o centro de convenções, só o estacionamento, você vê como é que é o problema, em que o cara cobra o valor que quer, o estádio agora que eles pegaram aí também estão cobrando estacionamento, o preço que ele quer, e aí o Guará vai ficar sem estacionamento, para meninada ir lá brincar no final de semana, você tira os campinhos de futebol que era da meninada jogar bola, como o Diego disse que jogou muito lá. Nós tivemos, vão tudo passar a ser privatizado e não é PPP, é concessão. Concessão. Isso eu insisto, venho dizendo há muito tempo, a questão é ser principalmente uma concessão. E a concessão não dá direito nenhum para a comunidade. A comunidade quiser usar, vai ter que pagar. Esse é que é o grande problema. Eles estão no anteprojeto, né? O estudo de modelagem que foi feito na época do governo anterior até, eles estão projetando assim um clube, que é o Clube Novo CAV, com 4.500 sócios, né? Assim, então, você imagina 4.500 sócios, quanto é que vai ser cobrado aí para entrar, né? Se pegar a população do Guará, a população das adjacências das cidades próximas, nós temos ali 500 mil pessoas, um público em potencial para usar o espaço, né? Que é um espaço de uso da comunidade, né? Então, é um projeto
totalmente excludente e não tem limite assim de abrangência, porque na proposta inicial está lá o ginásio, o clube vizinhança, o estádio e adjacências. Inclusive pega uma parte da Casa de Cultura, que é o Teatro de Arena. Então já está provocando um movimento muito forte também na área da cultura, né, dos artistas da cidade. Então é um movimento muito amplo. E o que a gente está cobrando do governo do DF é que a população seja ouvida e consultada. Isso aí é a democracia, né? E não um projeto encaminhado nos gabinetes, né, com vários acordos por debaixo do pano, como foi falado aqui, e um projeto totalmente excludente. Assim, na minha avaliação, até a Feira do Guará está correndo risco em função do alcance dessa PPP. Sim, vocês bem falaram, né, das consequências dessa privatização, e é um projeto de governo nacional, né, essas privatizações. Mas lá o Guará é mais sério ainda, como eu te falei, porque não é uma área apenas comercial. A gente tem que estar sempre em mente isso. Lá é uma área esportiva e social. E eles estão querendo fazer isso. E o Afonso puxou um assunto aí, que eu ia falar também, sobre a questão das adjacências. O negócio tem alguns interesses escusos por trás. A gente tem que usar essa palavra mesmo, porque existe interesses escusos, em que eles entregam para o concessionário e ainda diz assim, pode usar as adjacências. Essa palavra adjacência já está ficando até feio lá no Guará, quando se fala essa palavra adjacência. Para usar o que quiser, ele pode construir. Lá nós temos um setor chamado de altas horas, né? Que é uns barzinhos que tem, que eles acham que são muito ruins para o Guará, até acreditamos nisso. Mas quando se vê que eles estão querendo acabar com aquilo, mas para entregar para o concessionário, e ele vai construir lá e fazer o que quiser. Até um shopping, que se ele quiser, ele constrói 2 adjacências, porque permite isso no contrato de concessão. Então é um negócio muito escuso mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque há interesses pessoais em cima disso. Sim, estávamos até conversando aqui antes de entrar ao vivo sobre como afeta até o direito à cidade, né? Que aqui em Brasília é algo muito característico. E as pessoas, para se divertirem nas regiões administrativas, não se divertem perto das casas delas, né? Elas têm que vir para o plano. E querendo ou não, o CAV, ele é um espaço para isso, as pessoas se divertirem, buscarem o esporte, lazer. E vocês, enquanto representantes do Fórum em Defesa do Guará, como está essa articulação com a comunidade, com o administrador do Guará, com a própria CLDF, né? Como vocês estão articulando para buscar medidas mesmo contra essa privatização? Essa questão da CLDF, depois o Afonso vai poder falar melhor, né? Mas eu, enquanto morador e alguém que gosta daquele espaço, porque ali tem... Tudo isso fez mais ou menos parte dessa minha fase infanto-juvenil, porque ali tem a pista de skate, que foi desenvolvida por um morador do Guará lá, que é o Chiquinho, se não me engano, que mora na 30 ali, que ele inclusive tem uma associação comercial que faz muitos eventos por Brasília inteira, que é os skatistas da capital. Tem, além do skate park, tem mais embaixo, tem um complexo de quadras, tem do lado ali perto, tem os campos, são vários campos de futebol, com um que, se não me engano, tem mais ou menos as dimensões oficiais. Mais ao lado, entre essas quadras e esses campos, tem uma construção onde o pessoal usava para prática ali de defesa pessoal, kickbox, karatê, artes marciais. Aí tem um muro que divide, que já é do estádio, o Antônio Filho, né, que que foi a desculpa, né, para que eles iniciassem essa proposta. E o estádio também, né, que a gente é acostumado a ir muito tempo e tal. E embaixo tem um kartódromo, onde eu costumava ver muita corrida ali. Eu ia mais no kartódromo para ver corrida de bicicleta, que era aquelas esportivas e tal. Tem o kartódromo, que tem as dimensões mais ou menos oficiais também, da onde saem muitos talentos do Guará. Tem esse complexo do Pontão do Cave, que é uma parte de bares, tal, mais noturna. Tem o estacionamento onde as autoescolas dão aula, e então a Casa de Cultura com o ginásio, né?
a comunidade, ela quer ocupar esse espaço. Tem esportista, tem músico, tem artistas, tem pessoas, senhoras, por exemplo, que têm seus filhos na escola especial do Guará 1, que assim ficam carentes de fazer alguma coisa, uma atividade em comunidade, porque ficam muito presos seus filhos e querem ter um espaço onde... Então a comunidade, ela tem sim propostas boas, com sustentabilidade ambiental e econômica, para que possa gerar renda, as pessoas possam ter um bem-estar e possa estar coletivamente fortalecendo os laços sociais e comunitários, né? Na realidade, Diego, o que se vê é que o governo está querendo pegar toda a parte, porque é o único local que nós temos no Guará de área esportiva. Eles estão querendo pegar tudo isso, entregar para os outros explorarem e a comunidade vai ficar sem local. Se quiser que pague para usar. É uma área nossa. E outra coisa, é patrimônio do Guará. Aquilo foi construído com dinheiro do Guará, com dinheiro nosso. E agora se entrega. Quanto ao por exemplo, que o Diego falou muito bem, sobre a questão do estádio, o estádio, agora na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, se teve verbas para se reformar. E eles simplesmente fizeram e não reformaram o estádio. Aí nós tivemos até, inclusive, com a senadora Leila do vôlei, que na época dela derrubou uma parte muito grande da entrada do campo de futebol, que disse que ia reformar, que tinha recuperado a verba. Mas depois se descobriu que não era nada disso. Eles estavam querendo recuperar o estádio para entregar para o mesmo concessionário o estádio já praticamente reformado. Quer dizer, nem trabalho ia dar para o concessionário. Então tudo isso foi colocado no momento e a gente vê que é só interesse comercial para alguém. É mais preocupante isso, além da comunidade, do lado social, do lado esportivo para a comunidade, a gente se preocupa porque a gente está verificando que há interesses escusos, pessoais, neste momento. E como está esse calendário, né? Por exemplo, as pessoas estão nos assistindo, não sabia dessa privatização e querem apoiar, querem fazer uma resistência junto do CAV. Como está esse calendário? Tem alguma mobilização, alguma ocupação de resistência para ir para o futuro? Olha, tem um abaixo-assinado circulando na internet, né? Nós temos conversado com diversos setores da comunidade sobre a necessidade de uma grande mobilização. Temos conversado com as entidades sindicais, né? Representantes dos trabalhadores que têm atuação ali no Guará. A gente fazer uma discussão com os estudantes, né, com a comunidade escolar, envolver também os parlamentares. Temos conversado com alguns parlamentares, né? Inclusive estamos tentando uma conversa direta com a senadora Leila do vôlei, que é uma ex-atleta de alto rendimento que começou ali no esporte comunitário também, morava em Taguatinga e tudo, né? Então acho que isso aí vai sensibilizar, porque nós estamos dizendo não à privatização e, ao mesmo tempo, procurando viabilizar recursos para fazer a manutenção do espaço público, né? Que não precisa de recursos vultosos para construir arenas esportivas. É um espaço para a comunidade poder praticar seu esporte comunitário, né? Alto rendimento também, mas esporte comunitário, praticar lazer, né? E cultura. E já conversamos com alguns parlamentares, alguns se dispuseram inclusive a apresentar emendas e tudo, né, para viabilizar, porque é um movimento assim, na contramão do que o governador quer fazer, que é larga tudo e depois propõe a privatização. Sim. A gente gostaria até de lembrar, está se movimentando, se há movimento dentro da cidade. Há um grupo, estivemos no Ministério Público, tá? Está correndo um processo no Ministério Público contra isso, e principalmente que o Ministério Público se preocupa mais com a questão legal, né? E ele está verificando que
não há legalidade no que está havendo. Então já tivemos no Ministério Público, o Ministério Público está o processo lá rodando, porque eles estão querendo. É importante dizer aqui para todo mundo que essa história de privatizar, ela já vem do governo passado. No governo passado houve reuniões lá no Guará, o Diego lembra muito bem disso, houve outras reuniões lá, e há reuniões também querendo. Nós questionamos e tal, lá e tal, questionamos inclusive algumas ilegalidades que estava havendo no processo. Aí eles calmaram um pouquinho e deixaram, o outro governo entrou e disse, agora eu vou aproveitar e vou no embalo. Então, Tribunal eles estão, de Contas também, né? Tribunal de Contas, o Diego lembrou muito bem, no Tribunal de Contas da vez passada, quem mais nos ajudou foi o Tribunal de Contas, né? Que era para ter saído, o Tribunal de Contas barrou. E eles agora estão novamente em cima, querendo porque quer. Então é uma coisa totalmente contra a comunidade. E já estamos agindo junto, claro, o Ministério Público e a comunidade. Porque a gente também não sabe, eles jogam muito verdes. Sabe? Eles têm a mania muito de jogar umas verdes para a comunidade. Tá saindo. Aí a comunidade se movimenta, aí para um pouco. Então existe, porque eles sabem que eles estão errados, erradíssimos em tirar algo da comunidade para entregar para um empresário resolver sozinho e ganhar dinheiro em cima do nosso trabalho que já se teve. É como a gente diz aqui, todos aqui, Afonso, Diego e outros, todos lá do Guará, tem gente de 50, 60 anos no Guará, que está desde o começo lutando lá, brincando, jogando lá, e agora vê que toda essa parte sua está querendo ser tirada sem nenhum motivo, sem ver nem para quê. Sim, e já caminhando para o final da nossa conversa aqui, eu acho que é importante a gente deixar, por mais que esteja explícito, a importância do CAV, não só para os moradores do Guará, né, mas enfim, para todo o Distrito Federal. Então, queria abrir o espaço para vocês mesmo, deixarem a mensagem, mostrar o potencial transformador que tem o CAV ali para aquela região e chamar as pessoas, né, para aderirem a esta luta mesmo de resistência contra a privatização do centro, lá do complexo. O Guará, hoje, o Guará cresceu muito, né, nas últimas décadas. Hoje está aí com 200 mil habitantes. Tem uma circulação grande de trabalhadores que vão trabalhar lá no polo de modas. E a região administrativa do Guará pega, inclusive, ali o SOF e a região ali do Carrefour e tudo. E circula muito trabalhador também, né, que não mora no Guará, mas trabalha no Guará. Tem as cidades que são da cercania do Guará. Acho que podemos pensar numa população de 500 mil potenciais usuários do CAV, né? Porque o equipamento público ele tem que ter utilização universal. Restringir para 4.500 pessoas, como está no estudo de modelagem que eles fizeram, que no governo anterior, que o governador atual está aproveitando, restringir, excluir, tirar o direito à cidade, né? O direito ao acesso ao equipamento público da maioria da população, porque existe uma diversidade socioeconômica no Guará. A maioria da população não vai ter condição de acessar as mensalidades que seriam cobradas se esse projeto de concessão emplacar. E a gente está lutando para impedir que os empresários que estão aí com a sua ganância, né, para ocupar o espaço, que isso aconteça e a comunidade do Guará seja excluída através dessa privatização. A gente, inclusive, aqui chama muito até o próprio governador, que ele vai à cidade ouvir a comunidade. Porque ele vai ver que a comunidade não está a favor. A comunidade quer usar. Agora, da maneira que eles querem, não. Porque eles vão ser cobrados, não vai ser uma coisa livre, social, esportivo, vai ser algo comercial. Então, até mesmo o senhor governador está no momento dele aparecer no Guará e ouvir a comunidade, o que não está acontecendo de maneira nenhuma. Então, todos nós estamos nessa luta, uma luta seríssima, porque nós precisamos recuperar o nosso CAV. É tão bonita a sigla CAV, já tão conhecida, não precisa nem falar para o pessoal onde é que é no CAV, porque era um local muito usado, tá?
e hoje em dia está daquela maneira que está lá. O CAV ele tem um potencial muito grande, né? A gente elencou aí o tanto de coisa que dá para fazer. Eu lembro que alguns anos atrás sempre tinha atividade ali, fazia campeonato de skate, tem também ali uma pista de motocross e usado para bicicross, né? Ali pode ser uma fonte de renda, assim como tinha, por exemplo, na época que explodiu o MMA, aquelas lutas e tal, eu ia muito assistir, que estava na moda, né? Eu ia muito assistir à noite, por exemplo, que tinha Marcelo Tigre, esse pessoal todo, né? Então ali, a comunidade, ela pode, ali inclusive pode ser uma fonte de arrecadação para o governo, né? Porque Brasília, a gente sabe mais ou menos da história, às vezes depende muito desse do fundo constitucional, né, só pegando o dinheiro do governo federal e gastando, e tem o maior ICMS do Brasil, se não me engano, né, em torno de 17%, quer dizer, aqui a gente pode, através de serviços, e por que não produtos também, que o pessoal pode desenvolver ali, gerar fonte de renda e arrecadação para o governo. Se o governo está com problema de caixa, ele deveria ter um outro olhar, um olhar diferente ali, e ter como arrecadar sem ter que ceder a área pública e privar as pessoas, né, mediante ali o pagamento de mensalidade ao espaço. Viu, Diego? Até mesmo o clubinho que a gente chama, né, que está lá abandonado, se eles quisessem, poderia fazer uma pequena reforma naquele clubinho e se usar, mesmo cobrando um preço justo e não um preço comercial. Certo? Mas que fosse usado pela comunidade. Em outras cidades satélites existem alguns clubes de vizinhança, aqui mesmo na Asa Norte, até hoje. Nós temos o clube de vizinhança aqui na Asa Sul, e são usados, e tem diretorias, tem tudo funcionando, mas para a comunidade. E no Guará eles não querem isso, eles querem simplesmente não ter trabalho, entrega para a área privada e faça o que quiser. Exclui os moradores, né, a comunidade. Então fica aí o recado dos representantes do Fórum em Defesa do Guará, né, Diego, Clécius e Afonso. Muito obrigada por essa conversa. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema que, como eu disse, infelizmente não está afetando só o Guará, está afetando o Brasil inteiro, né, essa onda de privatização, de entregar, de excluir as pessoas do lazer, da cultura, né, do esporte. Então é muito importante a gente falar sobre isso. E fica aí o recado, o chamado para essa resistência contra a privatização do CAV. Então, se vocês querem saber mais, tem algum site? Como as pessoas podem acompanhar? Como está a movimentação? Tem a página no Facebook, né? Em Defesa do CAV. É uma hashtag Em Defesa do CAV. Facebook. Isso. E tem também no Instagram. A gente está alimentando, né, essas plataformas para poder estar atualizando. Mas, por hora, as pessoas podem nos procurar por ali. E mesmo em diversos grupos, no WhatsApp, há diversos grupos que estão nessa defesa, né? Sim. E o próprio Grupo Guará, outros grupos em defesa do CAV. Confraria Guará. Confraria Guará. Existem vários grupos que estão lutando por isso aí. O que nós não podemos é deixar, porque o governo está querendo só que a gente se descuide. Descuidou um pouquinho, eles colocam a PPP para funcionar, e eu volto a insistir, não é PPP, seu governador. Ninguém é criança, ninguém é inocente nessa história. Nós sabemos que quando foi feito, e eu fui um dos que durante a reunião lá reclamei muito disso, que eles ficam falando PPP do CAV. Não é PPP, eles estão fazendo uma simples concessão. E é o que é mais perigoso ainda. Sim. Então fica aí o recado dos meninos. Continuem com a programação da TV Comunitário. Notícias da Cidade fica por aqui e até a próxima.